Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Bahar e todos chegam ao bairro. Arif diz a Bahar que ela se desculpou com a Elis, com o Enver e pergunta se para ele ela não vai dizer nada. Bahar diz que ele tem razão, pede desculpas por tudo e que eles tinham razão e teria feito igual eles, pois não iria querer magoar seus amigos. Arif diz que não tem problema e perdoa ela. Bahar recrimina Arif por ter participado da loucura de Seida. Arif diz que também quer pedir perdão por isso e ela o desculpa. Bahar quer levar as malas de Elis, mas Arif diz que ela está muito fraca. Ele diz: Olha aqui, linda. Enquanto alguém como eu estiver aqui, você não precisa levar esse peso, entendeu? Sobe. E Elis diz a Bahar e Seida que iam umas pessoas importantes em sua casa, mas não ficou nada pronto e por isso o Teoman ficou tão bravo. Bahar diz que tudo bem ficar bravo, mas daí de pedir o divórcio é exagerado. E Elis diz que ele só estava esperando um motivo para fazer isso, e ele deve ter se arrependido de ter se casado com uma mulher com 2 filhos. Seida diz que ele irá se acalmar e tudo vai ficar bem. E Elis diz que achou um absurdo que ele fez em frente de seus filhos. Bahar diz a Seida que depois o Enver voltará a morar ali. E Elis diz que ele vai voltar quando ela sair. Chora e diz a Bahar que só causa problemas a ela. Ela diz que quando Bahar mais precisou dela, ela não abriu as portas de sua casa. Bahar diz que está tentando ser a Bahar de antes, mas se ela continuar dizendo aquelas coisas sem sentidos, não irá se controlar e vai brigar com ela. E Elis diz que entendeu e Bahar e Seida sorriem. Enver bebe com Arif e Yusuf e diz que é bom beber quando está triste. Yusuf concorda com ele. Atice liga para Enver e ele percebe que ela está chorando. Enver pede que ela não chore. Diz que está com saudades de dormir e acordar do lado dela e sente falta até do jeito dela preparar o chá. Atice diz que também está morrendo de saudades dele e pede que ele volte para casa. Enver diz que vai voltar amanhã mesmo e está falando sério. Atice fica muito feliz. Ela conta a Sirin que o pai dela vai voltar para casa amanhã de manhã. Sirin pergunta se a Bahar também virá. Atice diz que ela vai ter que voltar, mas mais pra frente, depois do transplante. Piril mostra a Alp o álbum de fotografias deles e dos filhos. Alp diz a Piril que não tem nenhuma foto deles, e às vezes nem do rosto da Bahar se lembra, e nem da voz dela. Alp diz que a Nissan já era um pouco maior, e também não lembra dela, e às vezes se lembra de tudo, mas tem vezes que não se lembra de nada, nem do rosto. Ele diz que nunca viu o Doruk, e nem conheceu o rosto dele. Piril diz que o Ali e o Homer também são filhos deles, e às vezes parece que ele tem vergonha de cuidar mais deles. Ela diz que talvez ele se sinta culpado pela Nissan e o Doruk não estar ao lado dele, e Alp diz que ela tem razão. Ele diz que o Ali e Homer são sua vida, mas ela tá certa, pois quando cuida deles tem uma sensação inexplicável de culpa. Piril pergunta se acontece o mesmo com ela. Alp diz que sim, a mesma coisa. Ele diz que nunca irá deixá-la, sempre irá amá-la, mas o passado dele sempre estará com eles. Piril diz que sabe. No dia seguinte, Atice espera ansiosa Enver em casa e prepara a massa folhada. Enver acorda com ressaca. Sirin retoca as raízes do cabelo da mãe. E Elis pede a Bahar que depois agradeça o Arif por ter ido buscar seu carro. Ela diz que vai deixar as crianças na escola e conversar com o Teoman. Enver diz a Arif que bebeu muito ontem e não se lembra de nada. Ele diz que saiu dali, foi para o quarto e dormiu do jeito que estava. Arif diz que ele bebeu demais. Enver nem se lembra que disse a Atice que iria voltar para casa. Atice se arruma toda, faz uma super mesa do café da manhã para receber Enver. Ela liga para ele, mas o celular dele está descarregado, sem bateria. Sirin diz que o pai deve estar vindo. Sema diz às funcionárias que elas já devem estar sabendo e que a notícia correu à solta. Bahar aparece ali e dá bom dia às companheiras. Sema pergunta o que ela está fazendo ali e que já mandou ela embora. Bahar diz: Mas eu não vou aceitar isso. Não vou aceitar que você tire o meu trabalho. Sema diz que não é questão dela aceitar ou não e manda ela ir para a contabilidade para acertar as contas.
Ferdani diz que também não aceita que a Bahar seja despedida e não podem demitir uma empregada doente. As outras funcionárias se unem e dizem a Sema que ninguém ali aceita isso que ela está fazendo. Sema diz que sente muito, mas precisa de alguém que trabalhe direito e, se quiserem, podem apoiar a Bahar, e ali não é um abrigo de doentes. Ferdani diz que elas não estão na idade média e que elas têm direitos. Sema manda ela ir lutar então, e podem se juntar todas para isso. Ferdani diz que ela é uma maldita e quase vai para cima dela, sendo impedida pelas outras funcionárias. Bahar diz que fez besteira de ter ido ali e pensou que a dona Sema poderia reconsiderar, mas estava errada. Ela diz que ontem suas amigas se meteram em um problema por causa dela e não quer que isso se repita hoje e que a vida dará uma lição em Sema. Bahar pede desculpas para Ferdani. Diz que se irritou com ela sem motivo e que teria feito o mesmo no lugar dela. Ferdani diz que vai pegar um chá e elas conversam lá fora. Nissan está cheia de piolhos e a professora percebe. Elif também percebe que Nissan está com piolhos e espalha para toda a turma. Os colegas começam a gritar dizendo que a Nissan está com piolho e ela fica com vergonha. Bahar diz a Ferdani que vai sim lutar por seus direitos. A professora liga para Bahar e comenta sobre os piolhos de Nissan. A professora chama a atenção dos demais alunos pelos deboches com Nissan. Elif diz que eles não fizeram nada e, na verdade, é a Nissan que tem piolho. A professora repreende a mini pestinha. Na sala dos professores, Nissan chora de vergonha e Bahar chega ali. Ela pede que Doruk não chegue perto dela para não passar esses bichinhos. Triste, Doruk dá mais um show de fofura e diz a Bahar: Mamãe, a Nissan não quer dividir os bichinhos da cabeça dela comigo. Nissan diz a Doruk que pegar piolho não é bom e incomoda. Bahar diz a Nissan que ela não precisa chorar por isso e que ela já teve piolho também. Elif chega ali na sala dos professores e também está com piolhos. Nissan ri disfarçadamente. Doruk diz a Elif: Você também tem bichinhos na cabeça, bem feito para você. Dá risada e vão embora. Doruk faz de tudo para ficar perto de Nissan. Nissan diz que não quer passar piolho para ele, mas Doruk diz que quer pegar. Atice se chateia pela demora de Enver. Sirin diz que é melhor a mãe não esperar mais e é melhor comer. Atice diz que não está com fome. Sirin diz que às vezes o pai disse que não ia cedo e ela entendeu errado. Levam a máquina de costura de Enver para a casa de Arif. Atice liga para o marido e ela pergunta onde ele está. Enver diz que está no bairro, e Atice diz que ele disse que ia para lá, que ela acordou cedo e cozinhou para ele. Enver não se lembra de nada, e Atice diz que eles conversaram ontem, que ele disse que ia voltar para casa. Enver diz que não falou nada disso, e Atice diz que ele disse isso à noite. Enver se dá conta que falou isso na hora da bebedeira, e diz a Atice que acabou bebendo um pouco, ficou meio bêbado e por isso não se lembra de nada. Atice fica arrasada e desliga o telefone sem ouvir Enver. Swat diz a Piril que já tem gente seguindo o Alp. Piril diz ao pai que sabe que o Alp vai seguir visitando os túmulos até eles viajarem e pede que Swat não mande mais segui-lo. Swat concorda com a filha e diz que vai mandar pararem de segui-lo. Doruk tenta contar para Arif sobre os piolhos de Nissan, mas ela olha feio para ele. Arif percebe Nissan coçando a cabeça e pergunta o que houve. Doruk dá risada e diz que a Nissan pegou o piolho. Nissan corre atrás do irmão e diz que não era para ele dizer nada. Já à noite, Bahar e Elis cuidam das cabeças dos filhos para tirar os piolhos.